Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Eu venho aqui gravar para vocês mais um vídeo aqui no meu canal, da Bíblia Ouvindo a Voz de Deus. E no vídeo de hoje é a introdução de Cristo em Filipenses e Colossenses. Como eu já falei para vocês, eu já passei a lição de número 1 e a lição de número 2. Agora eu vou passar a introdução para vocês da lição de Cristo em Filipenses e Colossenses. Essa lição aí vai de janeiro, fevereiro e março de 2026, é a lição nova. Agora vamos aqui, antes de nós iniciarmos a introdução, vamos orar a Deus, pedindo sabedoria. Querido Deus e Pai, nos dê sabedoria, Pai, para nós aqui entendermos essa introdução que vamos ler agora. E que Teu Espírito Santo nos ilumine, Pai. É isso que eu lhe peço, lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Agora, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, vamos à introdução. Unidos o céu e a terra. Pense no trabalho mais difícil que você já fez. O que o tornou tão desafiador? Foram as expectativas, o tempo limitado para a tarefa ou ambos? Foi sua atitude em relação ao trabalho? Foram as pessoas com quem você teve que lidar? Ou ainda, talvez, tenha parecido impossível ter êxito nessa tarefa? Agora, considere o propósito do plano da salvação, unir o céu e a terra. Parece impossível? Do ponto de vista humano. Certamente é. No entanto, poucos antes de subir ao céu, Jesus deu aos apóstolos uma missão aparentemente impossível. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Mateus 28, versos 19 e 20. Ao enviar Paulo a gentios para cumprir uma tarefa que parecia impossível, Jesus disse a ele: vou livrar você do seu próprio povo e dos gentios, para as quais eu o envio para abrir os olhos deles e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás, para Deus, a fim de que eles recebam remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Atos 28, 16. Algumas pessoas poderiam desistir diante de uma tarefa dessas, mas precisamos nos lembrar das promessas que Jesus fez nessas ocasiões. Ele disse aos apóstolos: eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Mateus 28, 20. E prometeu a Paulo: eu apareci a você para constituí-lo o ministro e testemunha, tanto das coisas em que você me viu, como daquelas pelas quais ainda lhe aparecerei. Atos 26, 16. Em resumo, Jesus nos dá a tarefa que parece impossível aos olhos humanos, para que possamos depender dele, e não de nós mesmos, para realizá-las. Ela nunca nos dá uma missão sem nos fornecer o poder necessário para cumpri-la. Quando a vontade do ser humano colabora com a de Deus, ela se torna onipotente. Tudo que deve ser feito em obediência ao seu comando pode ser cumprido por seu poder. Todas as suas ordens são promessas habilitadoras. Ellen White, Parábolas de Jesus, página 192. Surpreendentemente, quando Paulo escreveu a carta aos Colossenses, o evangelho já havia sido pregado a toda a criatura debaixo dos céus. Colossenses 1, verso 23. Claro, nem todos aceitaram, mas se prestarmos atenção às comissões que Jesus deu aos apóstolos em Mateus 28, dos 18 a 20, e a Paulo, veremos que ele nunca prometeu que todos se tornariam seus discípulos, ou que todos se converteriam. O evangelho deve ser pregado por todo mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim, que está lá em Mateus 24, 14. O que significa dar esse testemunho?
Como isso deve ser realizado? Nesse trimestre, estudaremos as cartas que Paulo enviou aos Filipenses e aos Colossenses. Essas duas cartas têm importantes semelhanças. Acima de tudo, elas revelam Cristo, o único capaz de unir céu e terra. Ele é a escada que Jacó viu se estendendo da terra ao céu, em Gênesis 28:12. E João 1, verso 51. Como Filho do homem, o Filho de Deus, ele nos redime do pecado e intercede por nós. Então nós vimos aqui que o evangelho, ele tem que ser pregado, que está lá em Mateus 24:14. Tem que ser pregado, tem que ser falado. Depois que esse evangelho ser pregado, virá o fim. A pregação do evangelho tem que ser pregada primeiro. Então depois virá o fim. E também nós temos o quê? Jesus, ele intercedendo por nós no céu. Nós entendemos que Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote. Ele intercede por nós no céu. Jesus, ele é o nosso intercessor, nosso mediador. Aqui estudaremos esses dois aspectos de Jesus. Além disso, examinaremos algumas das declarações mais sublimes sobre a divindade de Cristo e como ele renunciou a tudo para nos salvar. Veremos Paulo da prisão enfrentando problemas em uma igreja que ele fundou em Filipos e outro que ele mesmo nunca visitou, Colossos. As conexões que Paulo estabeleceu com a igreja mundial de sua época permitiriam, mesmo estando em uma prisão romana, responder aos desafios. Ele sabia que seu tempo era curto e fez tudo o que pôde para aproximar os cristãos dos céus uns dos outros. Assim, ele nos mostra como a Igreja de Deus, hoje, também pode se unir ao céu para cumprir a comissão de Apocalipse 14, que conhecemos como as 3 mensagens angélicas. Então essa foi a introdução de Cristo em Filipenses e Colossenses. Como eu já falei para vocês, eu já passei a lição 1 e a lição 2. Agora estou passando a introdução para vocês. Aqui isso explica os sofrimentos de Paulo, o que Paulo passou, as prisões que Paulo passou. Paulo não foi preso por Roma, ele foi preso por causa de Cristo, por causa do Evangelho de Cristo. E esse era o plano de Deus para Paulo, para pregar para soldados, para converter os soldados do erro. O Evangelho, ele nos mostra o erro, o certo. A palavra de Deus é a verdade. Por isso que eu falo para vocês, preguem a palavra de Deus aí no seu bairro. Ah, mas eu não sei pregar. Pegue um versículo da Bíblia, escreva num papel, mande para um vizinho seu. Ah, tem o WhatsApp dele? Manda uma mensagem de Deus para ele pelo WhatsApp. Escreva, ó, Jesus te ama. Jesus, ele morreu por você, derramou seu sangue por você, ele te ama. Comece a pregar o Evangelho. Tem várias maneiras de falar. Mande mensagem pelo WhatsApp. Escreva um versículo da Bíblia num papelzinho, entregue para o seu vizinho, para o seu amigo, para o seu irmão, para o seu pai, para a sua mãe, para todos. O Evangelho de Cristo é para ser pregado, para ser falado. Então, se inscreva no meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus, deixe seu like, ative o sininho das notificações para receberem meu vídeo e compartilhe meu vídeo para o maior número de pessoas o conteúdo do meu canal. Essa foi a introdução de Cristo em Filipenses e Colossenses. E até meu próximo vídeo. Tchau!